Vamos seguir, vamos embora. Live número 9. Live número 9. Como conquistar resultados através da auto-hipnose. Como conquistar resultados através da auto-hipnose. Eu já fiz uma live parecida, grande Alex. Agora que o Alex chegou, agora sim vai começar. Só começa quando o Alex chega, na verdade. É ele que manda aqui. Eu já fiz uma live falando sobre a auto-hipnose e aquela live, acho que foi a live número 4. Se não me engano, ela gerou bastante perguntas. Gerou algumas mentorias, ou seja, foi uma live com bastante resultados interessantes. Só que eu descobri através dos feedbacks dos que estavam presentes que eles não conseguiram colocar em prática aquele conteúdo. Então eu resolvi fazer um conteúdo novo, com algumas abordagens semelhantes, no entanto também serão diferentes. Acho que isso é possível. E que seja totalmente prática, porque a minha intenção é passar conhecimento prático. De nada serve aquele conhecimento que a gente só se sente cada vez mais pesado, não tem utilidade nenhuma, torna a vida mais complexa. Mas agora quando a gente tem aquele conhecimento prático, que faz a gente ter mais escolhas, aí sim é um conhecimento muito útil. Então vamos seguir. Vamos embora. Auto-hipnose, hipnose é a mesma coisa? É lógico que é a mesma coisa. Só que quando eu gosto de. Aliás, não é quando eu gosto, né? Mas quando eu começo uma palestra, uma live, seja o que for de qualquer tema, eu gosto muito de criar uma definição que abranja todo o que vamos aprender na live e desmembrar essa live. Vou explicar melhor. Por exemplo, auto-hipnose. Qual é a definição que nós vamos aprender hoje da auto-hipnose? Mais uma vez, se você não me conhece ou me conhece, você sabe que eu trago assuntos diferentes. Eu não sou papagaio. Eu trago uma forma diferente de falar de assuntos que são bem parecidos. E por que isso? Mais uma vez vai cair naquele jogo do conhecimento. A minha intenção, meu valor mesmo é fazer com que você possa ter essa utilidade prática. É falar, caramba, essa auto-hipnose é boa, tá? Mas como eu faço? Ah, agora sim o Anderson tá me explicando como eu faço e não ficar enrolando, né? Então vamos lá. Qual a definição de auto-hipnose que nós vamos utilizar hoje? Auto-hipnose são 3 partes dessa definição. A primeira, saber o que se deseja. Essa é a primeira. Isso é uma definição da auto-hipnose. Saber o que se deseja. A segunda definição é retornar para o momento presente. E por fim, fazer algo internamente para conquistar aquilo que se deseja. Essa é, para mim, claro, particularmente, é a melhor definição de auto-hipnose. Por quê? Porque não tem muito ladainha, não traz muito brilho para a auto-hipnose e diz exatamente o que ela funciona. A auto-hipnose é saber o que se deseja, retornar para o momento presente, porque é o único momento que dá para utilizar a auto-hipnose. Não tem como utilizar no passado, não tem como utilizar no futuro. E fazer algo internamente para conquistar aquilo que se deseja. Portanto, a partir de agora eu vou desmembrar essa frase. Você já sabe que são 3 partes. E a cada parte eu vou dar conhecimento prático. Como saber o que se deseja? Como fazer isso? Como retornar para o momento presente na segunda parte? E como fazer algo internamente para conquistar aquilo que foi formulado inicialmente. E todas essas 3 partes é o que é denominado de auto-hipnose. Não é nada novo, não é nada novo. Aliás, rapidamente vou falar de mim. Eu sempre busquei mais o lado da meditação, que seria estar contemplativo, inativo, no sentido de observar sem agir, sem criar ações internas. E isso quando eu era jovem. E é muito difícil. Acho que se você já tentou, por exemplo, meditar no sentido de observar os seus pensamentos, não fazer nada internamente, você sabe que é muito, mas realmente muito difícil fazer isso. Aí quando eu descobri que existe a tal auto-hipnose, que é você fazer algo internamente, opa, eu já sou muito bom em fazer algo internamente. Então a auto-hipnose, para mim, transformou na ferramenta, diria, preferida de autoconhecimento, de mudança interna. Não que a meditação eu deixei de lado. Mas, para mim, foi muito bom saber que eu poderia transformar, me autoconhecer fazendo algo internamente, porque era algo que eu já fazia. Então aí também já é a diferença da meditação. Meditação é não fazer nada internamente e apenas observar. A auto-hipnose é fazer algo internamente, ok? Então vamos lá. O que é a auto-hipnose? Ou melhor, o que é a hipnose? Podemos ter 2 lados para explicar hipnose. Um lado é um estado, que é muito falado, por assim dizer. Glauber, boa noite. Que é muito falado mesmo. O estado. Hipnose é um estado alterado da consciência,
Hipnose é um super estado de concentração, ou seja, tem um lado que vamos aprender hipnose sendo estado, ok? E qual é o problema de aprender hipnose como estado? Bom, principalmente para quem pratica auto-hipnose, é um grande problema aprender hipnose como estado. Agora, quem é hipnotista clássico de rua, quem é aquele cara que tem que alterar o estado de consciência, entre aspas, tá? Do seu voluntário na rua, isso não vai ser um problema. Óbvio que ele vai ter aquele que não vai conseguir e aquele que vai conseguir. Esse é o único problema que o hipnotista de rua tem. No entanto, agora quando nós focando na auto-hipnose, o estado vai gerar qual problema? Qual problema que vai gerar? Bem, é muito simples. O estado ele já parte do pressuposto que nós não estamos em auto-hipnose. Esse é o maior problema da hipnose compreendida, entendida como estado. Por quê? Se eu entendo a hipnose como estado, eu já estou partindo do pressuposto que eu não estou em hipnose. E já que eu não estou em hipnose, eu preciso fazer algo para entrar em hipnose. E aí que está o grande problema. Esse fazer algo. Fazer algo, eu preciso alterar o meu estado de consciência. Olha, só de falar isso parece algo muito difícil de se fazer, não é mesmo? E aí está o problema. Porque pode ser que eu não consiga acessar esse estado. Afinal, que estado alterado é esse? Vocês já perceberam que ninguém sabe exatamente como explicar de forma prática como que é esse estado alterado? Aí vão utilizar de crenças, vão utilizar de experiências. Ou seja, quando alguém fala de hipnose como estado alterado, vai estar falando da sua própria experiência. Aí quando você quiser fazer auto-hipnose como estado, você vai tentar incorporar a experiência de outra pessoa no sentido de isso é hipnose, isso é entrar em hipnose. Tá conseguindo entender o quanto ter a hipnose como estado gera um problema? Porque você utiliza as experiências das outras pessoas. E até hoje a hipnose é conhecida como estado. No entanto, quem tem o entendimento, quem busca o conhecimento da hipnose através do estado, particularmente eu vejo, eu percebo que tem um conhecimento, um uso prático bem limitado da hipnose, ainda mais na clínica. Então, hipnose como estado não serve. Vamos utilizar a palavra que ela é mais ampliadora da palavra processo. Processo. Por que processo? Bem, processo significa uma ação que existem etapas. Um processo. São várias etapas para conquistar algo. Então a palavra processo diz que eu preciso fazer certas coisas para conquistar algo. Só que quando a gente entende hipnose como processo, tem uma grande peça muito importante. Que quando eu falo que hipnose é um processo, eu também já parto do pressuposto que eu não preciso fazer nada para acessar hipnose. Olha só que estranho. Eu não preciso fazer absolutamente nada para entrar, para acessar, para estar em hipnose. Por quê? Porque quando temos esse entendimento da hipnose como processo, eu já estou no processo. Eu sou o processo. Todas as minhas representações internas que eu vou falar na parte número 3 da nossa definição é essa tal de hipnose. Então, quando a hipnose é um processo, quando a hipnose é entendida como processo, a pergunta é: o que eu quero realizar, o que eu quero conquistar através deste processo? Olha como muda. Eu não preciso mais fazer nada para entrar nessa tal hipnose, para acessar essa tal hipnose. Eu não preciso alterar o meu estado de consciência. O que eu preciso é me perguntar, me questionar o que eu quero conquistar através deste processo, com este processo. Olha como já muda. Porque agora o meu foco é naquilo que eu quero. Então a hipnose é um processo e eu não preciso acessar ela porque ela já está acontecendo nesse momento. Ok? Ponto final. Ponto final. Vou beber uma. Vamos seguir. Cara, se a hipnose já está acontecendo, olha só que fantástico. Se eu sou um hipnotista, se eu sou um hipnoterapeuta, seja em qualquer área, eu não preciso hipnotizar a pessoa porque ela já está. Olha só que facilidade. Então o que eu preciso é me perguntar o que eu quero, qual direcionamento que eu quero conduzir aquela pessoa. Então não tem mais falha na hipnose. A hipnose, quando ela gera falha, é aquele hipnotista que entende hipnose como estado. Você vai ver que pessoas que falam, a hipnose não funcionou comigo, ou eu não consegui hipnotizar o outro, é porque ele acreditou que aquela pessoa não entrou em hipnose ou ele não conseguiu acessar a hipnose. Então, quando a hipnose ela é um estado, ela vai ter falha. 8 ou 80. Ou a pessoa vai entrar, ou a pessoa vai se acessar esse estado, ou ela vai conseguir hipnotizar ou não a outra pessoa. Agora, a hipnose como processo, compreendida como processo, não existe falha porque a pessoa já está lá.
A pessoa já está lá. Voltando para a auto-hipnose, eu já estou em hipnose, ok? Eu fiz algumas anotações para não esquecer absolutamente nada. Ok, seguindo. Essa parte para mim é muito importante quando falo de hipnose. Por quê? Porque a hipnose, como eu já mencionei, sou eu. São os meus processos internos. Portanto, se eu tenho uma ideia que ela é uma barreira, adivinha o que vai acontecer? Se eu sou o processo que é denominado hipnose, eu vou transformar todo o processo, todas as etapas, em uma barreira, em uma falha. Então é muito importante criar uma base, uma estrutura interna, da qual esse processo que é denominado de hipnose, ele seja o mais fácil, o mais prático para conquistar resultados. E não uma luta, não um desafio, não uma dificuldade. Compreenderam? Porque eu logo de cara, eu tenho que tirar essa palavra estado, arrancar da cabeça de vocês a palavra estado. E eu também aprendi hipnose como estado. Eu também acreditei que eu precisava mudar o estado da consciência da pessoa. Quando eu era jovem, fazia hipnose de rua, eu tive professores que ensinavam hipnose como estado. Okay? E também não quero dizer aqui que não existe o certo e o errado, tá? Para mim, eu sempre me questiono, qual ideia, qual conceito, qual crença, qual base é prática? Qual entendimento que vai me tornar esse conhecimento prático? Para mim, o estado não funcionou. Hipnose como estado, para mim, não funcionou de jeito nenhum. Porque eu tive aquele problema de eu não conseguir ou conseguir. Eu não quero isso. Ok? Então vamos seguindo. Então entramos com uma outra palavra que também ela não é pode, ela também é uma grande barreira para o processo, que é a palavra transe. Mais uma vez, vão ter pessoas que vão falar que existe o transe e que não existe o transe. Vão ter pessoas que vão falar que hipnose e transe é a mesma coisa, que hipnose e transe são coisas diferentes. E veja bem, se você já conhece hipnose e você tem todas essas palavras, tais palavras não são só palavras. Elas são crenças, elas são, se você gosta da ideia, eu não gosto, mas caso você goste da ideia que nós somos programas, essas palavras são programas que vão rodando internamente no automático. Então talvez para você a palavra transe também seja uma barreira. Por quê? Porque se você precisa se colocar em um transe, abaixar a sua frequência, relaxar completamente, aí vai ser uma outra barreira, porque não há necessidade nenhuma para a hipnose como processo acontecer. Porque eu já estou nisso. E portanto eu não preciso abaixar minha frequência cerebral, eu não preciso relaxar, eu não preciso mudar meu estado de consciência, eu não preciso acender um incenso. Eu falei isso porque eu já ouvi. Se a pessoa estiver aqui, desculpa, mas eu vou contar. A pessoa falou, Anderson, eu ouvi dizer que eu preciso acender um incenso para entrar em auto-hipnose. Aí eu falei, esse cara que falou isso, ele deve vender incenso. E depois ele ia falar que só o incenso dele que é o melhor do mundo. Não sei da onde ele tirou essa ideia. Então, nós já estamos nessa tal hipnose. Nós somos essa hipnose. A única pergunta que realmente deve ser feita é ter uma intenção, claro. Vou falar mais como conquistar essas intenções de uma forma simples, de uma forma clara. E, a partir dessa intenção, se perguntar o que eu posso fazer agora para conquistar essa intenção. Mas vamos por partes. Agora, com a palavra transe, eu gosto muito do conceito do Milton Erickson, da hipnose ericksoniana, hipnose conversacional, hipnose moderna e etc. Da qual o Milton Erickson ele menciona que existem dois tipos de transe. O transe naturalista, que é aquele que simplesmente acontece. Na verdade, ele menciona que esses transes eles acontecem assim, do nada, automático, mas não é automático. São as coisas que a gente faz no momento presente que vai gerando essa manutenção do transe natural, que ele chamou transe naturalista, mas não é automático. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar no que ele mencionou de transe tóxico. Esse que eu quero chegar. O que seria o transe tóxico? Um exemplo. Vamos supor que você era criança. Aí o seu pai falou, filho, você é burro, você é bem burro, hein? E nisso, você colocou nos seus olhos aqui um funil. Aí, por exemplo, quando você vai estudar aquela mesma matéria que o seu pai chamou você de burro, assim que você vai estudar essa mesma matéria, você já coloca aquele funil. Ou seja, só aquela ideia, aquela crença, aquele conceito que você é burro vai aparecer. E todas as outras possibilidades, elas não vão existir. Então o transe tóxico é olhar o mundo através de um funil, através de uma única ideia. Então, já dá, caso você não saiba, mas a verdade é que se nós temos um problema,
Se nós temos um problema, significa que não temos escolha. É por isso que existem problemas. Um problema existe aonde não tem escolhas, porque se tivessem escolhas, não teria mais o problema. Concorda comigo? Portanto, esse transe tóxico, ele seria uma única ideia, algo que a gente acreditou e vamos criando manutenção, variáveis no nosso dia a dia para fortalecer isso. E por que eu estou falando de transe tóxico? Porque a auto-hipnose, este processo, ele pega esse funil e libera ele para gerar o quê? Novas escolhas. Novas escolhas. Este exemplo que eu mencionei, que um pai, quando você era criança, seu pai falou, você estava estudando matemática e o seu pai falou, filho, você é bem burro. Aí você associou isso, lógico, seu pai, uma autoridade máxima e etc, outros fatores, e você associou, caramba, eu sou muito burro estudando matemática. Só que aí, essa auto-hipnose nesse contexto, óbvio que a gente vai aprender na prática como fazer isso, ela pega essa ideia, esse funil, que automaticamente aparece, e que você diz, eu sou burro quando estudo matemática, ele simplesmente quebra esse funil. E quando você não tem esse funil, você tem novas possibilidades. Novas possibilidades como, talvez eu goste de matemática, talvez naquele momento eu fui burro, mas e hoje? Como eu sou? Então a hipnose ela gera essa curiosidade de olhar para outras perspectivas. Portanto, a auto-hipnose ela também pode ser uma definição de uma ferramenta de ampliamento, de uma ferramenta ampliadora. Ok? Porque na verdade nós estamos em diversos contextos utilizando diversos funis. Um funil só. Uma única ideia para sempre a mesma coisa. Então a auto-hipnose ela também vai servir como tirar essa única ideia para nós podermos observar novas possibilidades. O que mais tem aqui? Compreende? Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela está lá com seu funil, no qual Milton Erickson denominou de transe tóxico. É estar olhando aquilo apenas num fiozinho, num buraquinho bem pequeno, uma única ideia. Ok? Ficou fácil? Conseguiu compreender? Então vamos seguir. Vamos lá. Lembra da definição? Essa primeira parte, até aqui, foi a primeira parte da definição. Saber o que se quer. Por quê? Mas Ana, você nem falou sobre o que se quer. Mas para eu chegar no saber o que se quer, eu preciso começar uma base. Porque eu parto do pressuposto que existe sim uma ideia do que é hipnose em praticamente todas as pessoas. E muito dessa ideia vai ser a hipnose como estado. Muito dessa ideia vai ser hipnose como estado. Hipnose, para eu entrar em hipnose, eu preciso fazer algo. E esse fazer algo é muito difícil. É muito difícil nós alterarmos nosso estado de consciência. É muito difícil, por exemplo, eu chegar para você e falar, olha, com hipnose, você pode ver um coelhinho da Páscoa na sua frente. Faz isso agora. Entra em hipnose e faz isso agora. É um absurdo. É só você entrar em hipnose e fazer. Não funciona dessa forma. Entende? Então a gente cria uma ideia do que é hipnose, e quando eu falo hipnose já estou mencionando a auto-hipnose, que é muito difícil de ser conquistada. É a mesma coisa de eu falar, olha, com a prática, nós podemos voar. A gente precisa praticar muito. Mas é possível voar? Não é possível. Então, para eu começar a estruturar o passo a passo da auto-hipnose, eu preciso desconstruir a auto-hipnose. Sim, é claro que eu preciso. Ok? Então a hipnose é um processo. Apenas nessa live, apenas nessa aula, vamos abraçar essa ideia que a hipnose é um processo e não mais um estado. Há terapeutas que lidam com a hipnose como estado até nos dias atuais. Quantos clientes eu tive no meu consultório falando, poxa, eu quase desisti da hipnose porque eu não conseguia entrar na hipnose. Aí eu falo, poxa, qual que é a porta? Onde está essa porta? Me mostra, onde está essa porta que você tentou entrar? Porque essa porta não existe. Você não precisa entrar, você não precisa acessar a hipnose. Ah, mas o hipnoterapeuta falou. Ele disse que eu não conseguia relaxar o suficiente. Ele disse que eu não tinha capacidade de acessar a auto-hipnose, de acessar a hipnose. Ou seja, veja o quanto essa ideia, ela não é só uma ideia que fica enraizada em uma única pessoa. Não, essa ideia ela vai sendo passada para outras pessoas. E uma ferramenta que já está acontecendo, ela passa a ser utilizada, como eu posso dizer? Ou melhor, ela passa a não ser utilizada. Continua a uma vida automática. Mas aí já é um outro assunto. Vamos seguir agora. A nossa definição. Hipnose é saber o que... Auto-hipnose é saber o que se quer. Saber o que se quer. Retornar para o momento presente. E fazer algo internamente para conquistar aquilo que se quer. Cara, essa é a melhor definição de auto-hipnose. Sem rodeio, sem misticismo. Agora vamos estruturar a auto-hipnose na prática.
vamos estruturar a auto-hipnose na prática. Primeiro ponto, saber o que se quer. Saber o que se quer. Eu preciso saber o que eu quero. Por que eu preciso saber o que eu quero? Porque existe algo que, se eu não sei o que eu quero, esse não saber o que eu não quero não vai me deixar parado no neutro. Não. Eu ainda vou estar em movimento. Concorda? Mesmo que eu não saiba o que eu quero, eu tô falando internamente, tá? Pega a sua cabeça e tenta virar ela para dentro de você, que aí vai fazer mais sentido. Se eu não sei o que eu quero, isso não vai me deixar no neutro. Não é um carro que eu deixo no neutro, o carro fica parado, stand-by, esperando um objetivo. Não. A gente não funciona assim. E qual é o problema disso? Se eu não sei o que eu quero, eu vou estar funcionando através do passado. Através de padrões passados, através de ideias, crenças, programas. Eu odeio a palavra programas, mas ela se encaixa perfeitamente a muitas crenças das outras pessoas. Então talvez possa encaixar com você também. Compreenderam? Se eu não sei o que eu quero, eu vou estar em funcionamento, mas gerando mais daquilo que já aconteceu. Mais daquilo que já aconteceu. Então olha só que fascinante. A auto-hipnose, a primeira definição é saber o que você quer. Então a auto-hipnose só acontece quando eu tomo o controle de mim mesmo. Já quebro um mito que a auto-hipnose é perda de consciência, que a auto-hipnose é sono profundo. Não. Para a auto-hipnose, para esse ponto de partida funcionar, eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber o que eu quero. Então, vamos supor que eu quero, a partir de agora, me sentir relaxado. Eu quero me sentir relaxado. Olha aqui, eu já tenho uma intenção. Eu quero me sentir relaxado. Essa é uma intenção. Essa é a primeira definição da auto-hipnose, saber o que quer. A segunda definição da auto-hipnose é retornar para o momento presente. E aqui também é um outro ponto fascinante da auto-hipnose. Por quê? Porque eu não consigo fazer a auto-hipnose no passado. Eu não consigo fazer a auto-hipnose no futuro. E eu não precisaria estar falando disso se eu estivesse falando, sei lá, para um animal que está 100% no momento presente. Que não faria sentido para o animal eu falar, olha, nós estamos no passado e nós estamos no futuro. O momento presente passa despercebido. Ele vai falar, quê? Tá louco? Mas para você, isso faz sentido. Porque está lá no passado ou está projetando o futuro. Está remoendo o passado ou está criando possibilidades do futuro. Então a auto-hipnose, ela vai quebrar também este processo de estar no passado e de estar no futuro. Por quê? Porque eu tenho um objetivo. E este objetivo, ele precisa ser feito. Eu acabei de dizer para mim, eu desejo fazer isso agora. Então, se eu tenho algo para fazer, eu vou fazer aonde? No momento presente. E aqui, na hipnose ericksoniana, é conhecido como absorção. Absorção. Quando eu vou hipnotizar, por assim dizer, já sabemos que a hipnose está acontecendo o tempo todo. Então, quando eu digo quando eu vou hipnotizar, não leva isso ao pé da letra que eu estou fazendo a pessoa entrar em hipnose. Esquece isso, ok? Então, quando eu vou iniciar este processo, eu preciso absorver a atenção do meu cliente. Para onde? Para onde que eu preciso absorver a atenção do meu cliente? Para o momento presente. E na auto-hipnose é a mesma coisa. A auto-hipnose, Kelly, ela está funcionando o tempo todo. Se a pessoa não acredita na auto-hipnose, ela está utilizando a auto-hipnose para não acreditar em auto-hipnose. A hipnose é uma comédia fascinante. Seguindo. Compreenderam o que eu quis dizer com a absorção? Se eu tenho uma intenção, aqui neste exemplo é relaxar, eu preciso então retornar para o momento presente, que é o único momento que eu posso fazer algo para conquistar a minha intenção. Eu não posso voltar para o passado, imaginar que em algum momento do passado eu relaxei e eu vou estar relaxado agora. Não funciona. Eu não posso ir lá no futuro, porque esse voltar e esse lá não existe. Eu estou fazendo aqui no momento presente. Compreenderam? Portanto, eu sei que quando eu tenho uma intenção, e eu estou falando de processos internos, ok? Processos internos. Estamos em hipnose o tempo todo quando estamos vivenciando algo. Sim, eu concordo totalmente. No entanto, eu me questiono em quais momentos não há hipnose.
Em quais momentos? São momentos bem raros, momentos bem raros. Aí quando não há hipnose, há meditação. Quando não há hipnose, quando não estamos fazendo algo internamente, estamos observando. Estamos totalmente centrados, observando, sem ação. Aí há meditação. Só que a meditação, quando a hipnose não está acontecendo, é um fenômeno nos dias atuais muito raros. Existem milhares de pessoas que falam sobre meditação, existem várias pessoas que falam que estão além da hipnose, né, que estão nesse estado de observação passiva, mas falar é uma coisa. Falar é uma coisa. Algo que eu aprendi é que falar é muito mais fácil do que realmente experienciar, do que exatamente vivenciar isso. Tá trovejando pra caramba, não sei se vocês estão ouvindo daí. Então vamos seguindo. Tenho a intenção, me sentir relaxado. Mais à frente a gente vai fazer uma prática de todo esse processo, tá bom? Pra gente observar isso, ver como é real nesse momento. E a prática não dura nem um minuto, nem um minuto. Então eu tenho a intenção, quero relaxar. Se eu quero relaxar, eu preciso para a próxima etapa da auto-hipnose, que é a absorção, que é simplesmente retornar para o momento presente. O livro O Poder do Agora é ótimo. Eu diria que o livro do Poder do Agora é o melhor livro do mundo. Kelly. É um dos... lá no top 3. Talvez seja o primeiro. Eckhart Tolle é um dos melhores autores para mim. Então vamos lá, seguindo. A absorção. Como que eu retorno para o momento presente? Bem, existem diversas formas. Só que para mim, particularmente, a mais fácil é se concentrar na respiração. É a mais fácil, mas pode ser qualquer coisa. Se eu tenho uma intenção, quero me sentir relaxado agora, e eu sei que para eu alcançar essa intenção, para eu conquistar esta minha intenção, eu preciso retornar para o momento presente, eu vou começar a criar estratégias para voltar para este momento. E olha só que fascinante essa palavra voltar. Ela parte do pressuposto que eu não estou. E aqui a gente poderia até falar sobre quem é esse que acha que não está, mas aí seria um papo muito filosófico. Uma outra live, quem sabe. Mas é muito bom partir do pressuposto que não está, porque assim que a gente fala para nós mesmos a intenção e parte do pressuposto que não estamos no momento presente, imediatamente já retornamos para o momento presente. Só que essa técnica, que também é uma técnica, ela requer habituação. Para mim, a técnica mais fácil para a auto-hipnose é observar a respiração. Por quê? Aonde acontece a respiração? Eu não estou respirando lá no passado. Eu acho que é impossível. E eu também não estou respirando lá no futuro. Portanto, se eu observo a respiração, é uma âncora para o momento presente. Então, quando eu quero me sentir relaxado, neste exemplo, eu observo a minha respiração. Ok? Agora, vamos continuar a nossa definição. Hipnose é saber o que deseja. Neste exemplo, quero me sentir relaxado. Um objetivo simples, um objetivo claro, um objetivo direto, positivo no sentido de ser o que realmente quero. Retornar para o momento presente, a próxima etapa da auto-hipnose. Ok, vou me concentrar na minha respiração, vou fechar os olhos para facilitar esse retornar para o momento presente. Só que um ponto, quando eu vou ensinar auto-hipnose, eu também tenho que desmistificar uma ideia. A ideia é que momento presente e mundo interno são coisas diferentes. Opa! Aqui também é um assunto para alguns anos. No entanto, eu não crio a diferença de momento presente para mundo interno. Para mim, o momento presente e o mundo interior é uma coisa só. Portanto, quando estamos no momento presente, também estamos vivenciando esse mundo interno. E a partir daí, o mundo interno e o externo também se tornam um só. Então, estar no momento presente não cria dualidade. Agora veio um forte. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir daí. Se o som estiver ruim, vocês me avisam. Vou seguir. Então, eu vou concentrar na minha respiração. Salve, meu irmão Daniel, grande Daniel, bem-vindo, boa noite. Eu vou me concentrar na respiração, eu vou fechar os meus olhos, não que seja realmente necessário fechar os olhos para a auto-hipnose. Só que quando você está iniciando, se você sabe que você deve estar conectado para neste momento, fechar os olhos facilita. Por quê? Por que facilita? Simplesmente para não se perder em detalhes externos. Simples assim. Se eu estou na rua, é muito mais fácil eu me perder em coisas, no carro que passa, no barulho, na pessoa que passou, e etc. Agora, se eu fecho os olhos, é muito mais fácil eu me concentrar. Só que aqui tem um ponto muito importante. Uma dica, aliás, muito importante. Quando você vai fazer auto-hipnose,
Não feche os olhos rapidamente. Por exemplo, a minha intenção é relaxar profundamente. Ok, tenho a intenção, então vou começar agora. Fechei os olhos. Não, por quê? Não é só porque fechamos os olhos que aquele hábito de estar disperso terminou. Não é só porque eu fechei os olhos que eu retornei para o momento presente. Você sabe disso. Você sabe disso. Se você fecha os olhos agora, você vai continuar pensando. Você vai continuar remoendo o passado. Você vai continuar no futuro. Você vai continuar falando com você mesmo, criando imagens, criando sensações. Ou seja, é a mesma coisa com os olhos abertos. Compreenderam? Portanto, é muito importante na auto-hipnose se concentrar com os olhos abertos, inicialmente, e absorver a atenção. É por isso que a palavra na hipnose ericksoniana é utilizada como absorção. Você pega a atenção da pessoa, no caso de um terapeuta, e começa a diminuir a atenção dela. É tipo assim, ela está no passado, aqui está o passado, aqui está o futuro, ela está aqui em cima. Quando eu vou iniciando essa absorção, ela vai descendo, descendo. Descer é só uma palavra, tá? Ela vai descendo, 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 ao ponto que a sua concentração está totalmente focada. No exemplo aqui, eu estou utilizando a respiração, tá? E quando eu percebo que a minha atenção está concentrada, absorvida na respiração, aí eu fecho os olhos. Por quê? Porque quando eu fecho os olhos desta forma, será muito mais fácil me concentrar do que eu simplesmente fechar os olhos. Se eu simplesmente fecho os olhos, o padrão de estar perdido no passado, imaginando o futuro, vai permanecer. Ele vai permanecer, ele não é quebrado. Agora, se eu mantenho uma atenção, por exemplo, na respiração, e vou me concentrando neste processo de ir e vir, facilita muito manter os olhos fixos, mais uma vez, para não perder a atenção em processos externos, vai chegar um momento que a minha atenção estará completamente na respiração. Isso é fácil, qualquer pessoa pode fazer isso, a gente vai fazer isso hoje, uma prática bem simples, mas vocês vão perceber um resultado bem interessante, ok? E assim que eu percebo que a minha atenção está cada vez mais fixa na respiração, eu fecho os meus olhos. E ao fechar os olhos, será muito mais fácil manter essa atenção na concentração. É muito mais fácil. Ok? E agora entra o nosso processo, nossa última definição da auto-hipnose. Fazer algo internamente para conquistar a intenção inicial. Fazer algo internamente para conquistar a intenção inicial. Utilizando este exemplo, eu quero relaxar. O que eu faço internamente para relaxar? O que eu faço internamente? E aqui não é nada novo. Aqui não é nada novo. Nós estamos fazendo o tempo todo. Nós estamos fazendo algo internamente o tempo todo. Mas qual é a diferença com a auto-hipnose? É a primeira parte. Através da auto-hipnose eu estou fazendo algo porque eu quero. Eu estou fazendo algo. Olha só, eu estou vivendo no momento presente, estou fazendo algo. Saí do automático, saí do passado, saí do futuro. Retorno para o momento presente. Então quando você ouvir auto-hipnose é controle, sim, é controle, mas não controlar outra pessoa. É autocontrole. É finalmente fazer as coisas, para ser bem vago mesmo, que eu realmente quero. Fazer aonde? No externo? Não, eu não estou falando, mais uma vez, eu não estou falando nada referente ao externo. Estou falando tudo sobre processos internos. E essa etapa ela não é nada novo, por quê? Porque já estamos fazendo. O que estamos fazendo algo internamente? O que nós fazemos internamente? Horas. Nós falamos o tempo todo. Falamos o tempo todo. Ah, Anderson, isso é mentira, eu não estou falando o tempo todo. Você está falando o tempo todo. Você está falando o tempo todo. Saber disso é o primeiro passo para observar esse falatório. Nós estamos criando imagens o tempo todo. Estamos criando imagens o tempo todo. Ah, Anderson, eu não crio imagens o tempo todo. Não é da forma como você está vendo, ou como você está me vendo. Óbvio que tem pessoas que conseguem ter essa qualidade de representação visual exatamente como se estivesse olhando como vê externamente. Mas não é assim para todas as pessoas. Às vezes são sombras, às vezes são flashes, mas estamos criando o tempo todo. Estamos criando sensações o tempo todo. Olha só como nós criamos internamente. Eu acabei de dizer, através de imagens, ok? Através da nossa voz e de diversas vozes, através das palavras e através das sensações. Então a auto-hipnose
Não é nada novo. O que é novo com a auto-hipnose é fazer o que queremos fazer. É só isso. Por isso que a auto-hipnose é controle. Autocontrole. Agora, voltando para a nossa intenção. Eu quero relaxar. Retornei para o momento presente através da concentração. Desculpa, através da respiração. E agora é o momento de fazer algo internamente. Como nós criamos internamente? Através dos canais sensoriais. Através das palavras, da voz interna, através das imagens e através das sensações. Então eu vou utilizar as imagens, eu vou utilizar as sensações e a voz interna, as palavras, para começar a criar experiências, criar resultados através da auto-hipnose. No entanto, resultados a partir de hoje que eu realmente quero para a minha vida, que estão alinhados com quem eu sou hoje. Compreenderam? Como seria, por exemplo, nessa intenção de relaxamento? Vamos fazer uma prática utilizando o relaxamento. Vamos lá. Mensurem de 0 a 10. Mensurem de 0 a 10. 0, absolutamente nada. 0, absolutamente nada. 10, muito. Ok? 0, nada. 10, muito. O quanto você está relaxado agora. Mensura isso. Não precisa, obviamente, não precisa ser um valor exato. Mas mensura de 0 a 10. Anderson, não precisa escrever também. Anderson, eu sinto 4. Eu estou sentindo 7. Eu estou sentindo 0. Eu estou sentindo menos 10. Apenas mensura o quanto está o seu relaxamento agora. Tem esse número? Mensurou? Mensurou? Ok. Mantenha esse número. E agora, se concentra em algum ponto. Sai da tela. No sentido de para de me olhar. Para de me olhar agora e se concentra em algum ponto. Se concentra em um ponto. Enquanto você se concentra nesse ponto, inspira bem fundo e solta o ar pela boca. Se concentrando nesse ponto e inspira bem fundo e solta o ar pela boca. E simplesmente continue se concentrando na sua respiração e neste ponto. E agora você pode escolher em fechar os olhos ou deixar os olhos abertos. Enquanto você continua inspirando e expirando, imagina um número maior daquele que você mensurou antes. Se você, por exemplo, mensurou 4, imagine bem na sua frente o número 8, o número 7, o número 6. E se questione como é o relaxamento desse novo número. Apenas permita imaginar como você sente o relaxamento desse novo número. Você pode aumentar ainda mais o número. E permita que esse novo número ele faça parte de você. Como se você pudesse absorver esse novo número. Se você gosta de imaginar o relaxamento como uma cor, coloque uma cor agora, como uma aura protetora, que esteja associada a este novo número. E agora simplesmente, caso você fechou os seus olhos, abra os olhos, ou se você estava se concentrando em algum ponto, volta para cá. E me diga, escreve nos comentários se você fez, claro, se aumentou o seu relaxamento. Escreve nos comentários se aumentou o seu relaxamento. Mensura agora qual o número que está e verifica se aumentou o seu relaxamento. Se você fez, claro. Só dá para saber quem fez. Pode mandar dúvida, Vitor, que eu vou respondendo. Bem, se você fez, quem faz, observa que amplia exatamente o significado que a pessoa deu para aquele número. O Dagoberto falou 10. Dagoberto, você pode dizer o quanto estava antes? Qual era o número que você mensurou antes? A Keila foi do 5 para o 10. A Tami, sim. A Alessandra, sim. A Kelly, do 6 para 10. Ou seja, aqui, nessa não durou nem um minuto. Durou 1 minuto e um pouquinho mais. Nessa etapa, nós utilizamos Dagoberto de 7 para 10. Nós utilizamos auto-hipnose. Utilizamos auto-hipnose. Tinha uma intenção. Vou relaxar. Quero relaxar. Retornamos para o momento presente. Como que eu conduzi? No sentido que foi você que fez. Se concentre em algum ponto da sua casa ou da onde você estiver e mantenha essa concentração fixa. E agora se concentre na sua respiração. A da Tami foi do 3 para 8. É uma mudança muito significativa. 4 para 9 também é muito significativo. Se concentre em algum ponto. Aqui está a absorção, segunda etapa. Qual é a última etapa? Criar. Nós somos criadores por excelência. Coloque isso na sua cabeça. Nós somos criadores por excelência. Estamos o tempo todo criando. No entanto, quando utilizamos auto-hipnose, nós temos o controle
o controle de nós mesmos. E é fascinante ter auto-hipnose, fazer auto-hipnose. Então como que a gente constrói? Como que a gente criou a intenção? Como foi? Eu disse para vocês imaginar um número à sua frente. Imagine um número maior que você mensurou antes. Ok. Agora sinta como que é este novo número. Qual relaxamento representa este novo número? Coloque uma cor, se for confortável para você. Veja que eu estou utilizando os canais sensoriais, imagens, sons, sensações. O som eu não incluí, mas se eu incluísse seria, diga para você mesmo quanto você está relaxado agora. Então nós criamos internamente através de imagens, de sons e sensações. E olha só que fascinante. A criação foi interna. Mas você está sentindo isso, não está? Então é real. É real. Não é diferente quando é guiada, é o mesmo processo. Aliás, toda a auto-hipnose é guiada. Qual é a diferença da auto-hipnose? É você estar guiando a si mesmo. É você que está guiando a si mesmo. Por exemplo, Kelly, essa pergunta é muito boa. Parabéns. Se você quer melhorar a sua vida financeira, aí você escreve no Google auto-hipnose guiada ou meditação guiada para melhorar minha vida financeira. Seria muito melhor você mesmo escrever o seu roteiro. Por quê? Porque aí você pode incluir quem a Kelly é. A vida da Kelly no momento presente. E isso vai fazer muito mais sentido para você. Muito mais sentido. Do que pegar uma ideia, um roteiro, uma criação de outra pessoa. Sendo que você mesmo, Kelly, tem um incrível poder interno de criar. Afinal, você foi do 6 para 10. Você criou isso. E eu não estou dizendo algo místico. Acabei de dizer qual é o processo, qual é a base. Compreenderam? E aqui já entra algo que é fascinante. Este pequeno processo é o mesmo processo para qualquer resultado. Mas veja bem, Kelly, veja bem como a auto-hipnose é fascinante. A auto-hipnose lida com ideias internas. Se você acredita que você sendo guiada por outra pessoa parece que dá mais resultado, você está criando internamente que quando uma outra pessoa guia você, você vai ter mais resultado. Você está criando, compreende? Então você pode criar, caso seja interessante para você, o oposto. Quando eu me guio, eu tenho mais resultado. Eu parto sempre do pressuposto de obter autonomia. Autonomia, de não depender de ninguém. No sentido, claro, de mudança interna, de processos internos. Ok? Apenas nesse sentido. Quando eu quero mudar algo internamente, quando algo que está gerando sofrimento, quando eu não tenho escolhas, nesse contexto, o meu ponto é sempre obter autonomia e nunca dependência. Óbvio que em outros contextos, obter ajuda externa será muito bem-vinda, mas o que diz de mundo interno, de processos internos, quanto mais autonomia você criar, melhor. Ok? Agora eu vou seguir, vou dizer novamente a última frase. Este pequeno processo que nós criamos é o mesmo processo para conquistar qualquer coisa. Para conquistar qualquer coisa. Só que aí, se eu falo isso para uma pessoa que tem depressão há 30 anos, ela vai acreditar que ela pode, como eu vou dizer, ela pode solucionar, eu vou dizer assim, solucionar o seu problema com esta pequena etapa, com este pequeno ponto? Ela vai dizer que não. Porque precisamos entender algo muito importante. Algo muito importante. Que é o seguinte. A auto-hipnose lida com processos. A auto-hipnose lida com processos. Por quê? Porque a base, o corpo da auto-hipnose é um processo. Nós somos um processo. Nós somos um processo. Eu, Anderson, sou um processo. Que está mudando o tempo todo. Ok? Você é um processo. E se a auto-hipnose é um processo, você é auto-hipnose também. Agora, seguindo. Como seria, então, para um resultado maior? Por exemplo, de se libertar de uma depressão de 30 anos. Para esta pequena etapa, porque a auto-hipnose é exatamente isso. Essas 3 etapas. Ter uma intenção, retornar para o momento presente e criar internamente o que se deseja da intenção. Já sabemos como criamos, já sabemos como retornamos para o momento presente e já sabemos que é muito importante ter a intenção. Então, quando o nosso resultado ele é muito distante de nós, quando acreditamos, claro, quando criamos esse significado que o resultado
ele é muito distante de nós, como utilizar a auto-hipnose? Através do entendimento de processo. Se nós entendemos que tudo é um processo, se nós entendemos que o resultado que eu espero conquistar é um processo, eu vou fazer uma simples pergunta em todas as minhas práticas de auto-hipnose. Sabe qual é? Eu vou falar isso só na próxima live. Eu tô brincando, eu vou falar agora. A pergunta é: o que eu posso fazer agora? Desculpa, vou mudar. Qual o pequeno passo, bem pequeno passo que eu posso fazer agora para conquistar o resultado que eu espero? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque veja bem, o meu cliente, vou jogar isso para o exterior, para o meu cliente, que ele não aceitou que apenas esse pequeno passo vai transformar a vida dele para qualquer resultado, para, por exemplo, uma depressão de 30 anos. Aí se eu falo para o meu cliente, a partir de hoje você vai fazer esses 3 pequenos passos, que não dura nem 1 minuto. Com a prática vai ser mais rápido ainda, ok? No começo demora um pouquinho mais, demora 3 minutos. Eu acho que todo mundo tem 3 minutos no dia para fazer isso. Se você quer, claro, autocontrole, se você quer ter escolhas na sua vida, se você não quer, não precisa. Então, quando você ter a sua intenção, que no caso seria, quero me libertar da depressão. Você vai ter essa intenção, você vai se absorver no momento presente, e antes de você criar essa libertação da depressão, que o próprio cliente gera um significado, que é uma montanha, que é escalar uma montanha, você vai fazer essa pequena pergunta: qual o pequeno passo que eu posso fazer agora para conquistar o resultado? E nesse exemplo, esse é um exemplo real, tá? Qual foi o pequeno passo? Eu sempre, quando eu estou trabalhando com uma pessoa, ensino auto-hipnose. Porque a minha base é gerar autonomia. Para mim, terapia é isso, gerar autonomia. Ok? Então, eu sempre vou criar uma sessão que seja ensinar auto-hipnose. Porque eu sou um hipnoterapeuta, não seria certo eu não ensinar a hipnose, não ensinar a auto-hipnose. Sendo que a pessoa já está criando problema através da auto-hipnose. Voltando, esse é um outro assunto também. E nesse exemplo, qual foi o pequeno passo que ela descobriu que podia fazer? Ela lembrou que ela viu um desenho no celular, que o personagem principal do desenho acordava toda manhã, ia escovar os dentes e sorria. Ele colocava a escova de dente e sorria para ele mesmo. Aí ela pensou, ela mesmo teve esse insight. Bom, esse pequeno passo eu posso fazer. Então como que ela vai criar? Lembra da nossa experiência, da nossa prática? A gente começou interno, imaginou internamente para ter aquilo como real. Então a auto-hipnose vai ser ela imaginar escovando o dente, sorrindo para si mesma, em diversos contextos, em diversos futuros, imaginar. Para quê? Para que ela se reeduque a nível externo a agir dessa forma. Compreenderam? Um pequeno passo. Veja que agora o foco dela não está libertar da depressão. Não é mais esse o ponto. O ponto agora é o que eu posso fazer agora. O que eu posso fazer agora? Quando ela dominar, por assim dizer, este pequeno passo, ela pode se perguntar: agora que eu gosto de sorrir, agora que o sorrir é um hábito, é um processo automático, porque nós temos que ir habituando. Mas aqui eu também vou deixar para uma outra live essa palavra habituação. Agora que é um processo habituado, que é um processo rotineiro, que sempre que eu vou escovar os dentes, eu vou sorrir para mim, é natural. E óbvio que quando você começa a sorrir em um contexto, você também passa a sorrir em outros também. Porque isso faz bem. Óbvio que existem outros motivos, mas é só isso, porque faz bem. Quando ela descobrir que o sorrir já é natural, ela vai precisar dar o próximo passo. Por que ela vai dar o próximo passo? Porque estamos em movimento. A natureza do ser humano é sempre se movimentar. Sabe para onde? Para a autorrealização. A natureza do ser humano, claro, se ela não for impedida disso, se a pessoa não for impedida, não ocorrer um bloqueio, um trauma, por exemplo, vai ser um movimento natural para a autorrealização. Então esse meu cliente desse exemplo, e eu parto do pressuposto que você está tendo autoexemplos de como você vai conquistar um resultado maior, ok? Ela descobriu que ela pode sorrir. E já que o movimento natural, quando não há bloqueios, nosso movimento do ser humano natural é a autorrealização, é natural ela querer
é natural ela desejar o próximo passo. Então a próxima prática da auto-hipnose vai ser: agora, qual é o próximo passo que eu posso fazer? Já sei, eu vou começar a andar de bicicleta. Porque a depressão, ela às vezes, ou geralmente, está conectada à inércia. A pessoa ela fica parada. Então ela descobre que ela precisa se movimentar mais. Então esse é um outro pequeno passo. Então essa cliente, que também é mais outro exemplo que é real, que ela passou isso, ela começou a andar de bicicleta mais vezes. Veja bem, esses pequenos passos foi gerando o quê? O que foi gerando? Ah, só deixa eu voltar. Quando ela descobriu este pequeno passo na sessão que nós estávamos fazendo, utilizamos o mesmo exemplo. Vamos criar isso internamente. Ela se viu andando de bicicleta. Como que criamos internamente? Através das imagens, das palavras e das sensações. Nada novo até aqui, fazemos isso o tempo todo. O novo é fazer algo que realmente queremos. É tomar o controle, ter autocontrole. Ok? E quando ela começa a imaginar, a criar, habituar, reeducar o seu cérebro através desses processos criativos, através dos canais sensoriais, ela exterioriza isso. Fica muito mais fácil fazer de fora. De fora também é outra palavra nas aspas. Ok? Perceberam? Então veja bem, não existe pequeno passo. Não existe pequeno passo. Existe o fazer agora. O fazer agora e uma intenção. Auto-hipnose. A cada pequeno passo é possível conquistar um resultado maior. Então, se a gente entende que este pequeno passo nós vamos caminhar em direção ao resultado maior, não existe pequeno passo, porque este pequeno passo ele faz parte do resultado maior. Compreenderam? Deixa eu só voltar aqui. Vitor, você queria fazer uma pergunta, é isso? Eu acho que você queria fazer uma pergunta. Ok, bem, então compreenderam? 3 pequenas etapas para ter autocontrole. Para ter autocontrole é a mesma coisa de fazer auto-hipnose. E veja como é tudo muito simples. Só que eu achei que não ia dar tempo, mas eu acho que vai dar. Eu gostaria de incluir uma nova etapa, uma nova peça, que para mim fez muito sentido. E quando eu incluo, por exemplo, para o meu cliente, esta última peça, todas as terapias, todos os processos terapêuticos, eu comecei a incluir esta última peça, todo o trabalho teve uma nova essência, por assim dizer. Um novo significado. Esta última peça, ela tornou-se mais importante do que a própria mudança. É muito comum, por exemplo, ao incluir esta última peça, o cliente levar mais significado dessa peça do que a mudança que ele esperava. Qual que é essa última peça? Quando nós vamos aplicar a auto-hipnose, já sabemos que temos que ter uma intenção. Temos uma intenção. Temos que nos absorver no momento presente, ok? Através da respiração é o caminho mais fácil. Mas você pode absorver em qualquer coisa. Na sensação do seu pé. Afinal, o seu pé está onde? Aonde que o seu pé está agora? Ah, está no sofá. Não, não é esse o ponto. O ponto é que o seu pé está no momento presente. O seu corpo inteiro está no momento presente. Portanto, o seu corpo serve como absorção para retornar ao momento presente. A respiração, para mim, é mais fácil, mas você vai descobrir por conta própria, claro. Em seguida, criar a intenção. E depois disso, depois que você fizer todo este processo, há uma nova peça a ser incluída. O interessante é que ninguém fala sobre esta peça. E que faz toda a diferença, que é o aprendizado. É o aprendizado. Lembra da pergunta que faz toda a diferença do processo? É qual o pequeno passo que eu posso fazer hoje para conquistar isso? Faz toda a diferença. Quando eu estou com o meu cliente, eu nunca falo para ele o que você quer. Eu sempre falo o que você pode fazer agora. Qual a pequena coisa que você pode fazer agora? Porque sempre é possível fazer algo pequeno agora. Então essa pergunta já muda todo o processo. E por fim, a última pergunta que muda tudo é: o que eu posso aprender de tudo isso que eu fiz agora? Então veja que quando você faz a auto-hipnose, você tem autocontrole e no fim você gera autoconhecimento. Você no início ganha autocontrole e no fim você obtém autoconhecimento. Por quê? Porque sempre que você gera uma pergunta, você está direcionando a sua atenção para uma resposta, para um conceito, uma representação. Então sempre que você cria esta pergunta, o que eu posso aprender do que eu fiz agora, você vai estar aprendendo sobre você mesmo. E este aprendizado, por exemplo, para o meu cliente, é sempre mais significativo. É sempre mais significativo.
E eu nunca sei qual é, porque eu não quero me intrometer a este ponto. Mas é visível. Ele teve, por exemplo, uma mudança realmente incrível, fisiológica. Fisiológica, dá pra ver. É como se a pessoa estivesse brilhando à minha frente, iluminada. Só que isso foi a mudança que ela queria. Só que quando eu falo, no final, antes da pessoa abrir os olhos, claro. Agora, o que você pode aprender? Só para deixar mais específico, como eu falo, eu gosto sempre de semear. Na hipnose ericksoniana existe um termo que se chama semeadura. O que é semeadura? É bem simples. Por exemplo, se eu quero que você fique animado para ir numa festa, eu posso falar antes de dar a sugestão, vamos para uma festa? Eu posso falar, caramba, você lembra como foi incrível aquela última festa? Como a gente se sentiu muito motivado, foi demais. Ou seja, eu estou semeando a ideia de gerar isso, ok? Para colher o fruto depois. Então, como eu falo o aprendizado? Eu falo dessa forma. Você sabe que tudo na nossa vida há um aprendizado a ser absorvido, não é mesmo? Aí o cliente ele vai dizer sim. Sabe por que ele vai dizer sim? Porque todos nós acreditamos que as experiências têm um aprendizado. Eu não conheço você. Alguns eu conheço, claro, mas alguns eu não conheço. E eu sei que mesmo não conhecendo você, eu sei que você tem essa crença. Eu sei disso. Eu sei que a pessoa que mora lá no Egito também vai ter. Portanto, eu semeio a ideia para o meu cliente que você sabe, né? Que tudo na nossa vida tem um aprendizado, não é mesmo? A pessoa vai dizer sim, claro. Eu utilizo, não é mesmo? Para fortalecer o sim. Se você sabe hipnose conversacional, você está me entendendo. Em seguida eu digo, bom, já que você sabe disso, então eu me pergunto, qual aprendizado você pode absorver de tudo isso que você criou? E nesse momento, o meu cliente ele simplesmente desabrocha. Por quê? Por quê? Porque ele aprende sobre ele mesmo. Ele aprende sobre ele mesmo. Aprende sobre ele mesmo. Então, quando nós vamos fazer a auto-hipnose, inclua essa pergunta. Inclua o que eu posso aprender do que eu realizei agora. E você vai descobrir que você pode aprender muitas coisas sobre você mesmo. Você pode aprender, por exemplo, que quando você utiliza um tom de voz, no processo criativo, na última etapa da auto-hipnose, você consegue mais resultados. Você pode aprender, talvez, que você precisa respirar mais. Você pode aprender, talvez, que você precisa mudar a sua perspectiva. Enfim, toda a sua prática em 1 minuto vai gerar autoconhecimento. Compreenderam? Fascinante, não é mesmo? Fazer isso em 1 minuto. Bem, já passou. Deu 1 hora e 7 minutos. Eu achava que as lives encerravam em 1 hora, parece que não. Pessoal, eu vou encerrar, mas caso alguém tiver uma dúvida, eu não sei se o... nem lembro o nome dele. Acho que era... não vou achar aqui. Bem, quero agradecer a presença